É um prazer estar aqui. Estão me ouvindo bem? Beleza? Bom, meu nome é Sandra Calil Bussadori. Minhas citações são Bussadori SK. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a escova elétrica, sobre esse processo que na verdade é uma evolução. Eu sou especialista em odontopediatria, mestre em materiais dentários pela USP, doutor em odontopediatria, pós-doutor em pediatria pela Unifesp, professora dos programas de mestrado, doutorado e supervisora de pós-doc na Universidade 9 de Julho. Sou professora titular da disciplina de clínica infantil da mesma universidade e também da Universidade Metropolitana de Santos. Coordeno alguns cursos de especialização por aí afora e na FAO-APCD. Sou bolsista de produtividade do CNPq 1D e estou atualmente vice-presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria. Então, para nós, é um prazer estar aqui, para mim, em parceria com a Colgate, que sempre nos apoia em todos os projetos. Então, fazendo uma timeline em relação às escovas elétricas, se nós nos reportarmos, não é, à literatura ou ao mundo, vocês vão perceber que é muito antiga, né, essa tentativa. Vejam, 3.500 antes de Cristo já se tinha um movimento de vibração pensando numa escova de dente que apareceu pela primeira vez. Depois, em 1.600 antes de Cristo, e ainda existe os bastões de mascar que foram desenvolvidos pelos chineses para fazer a higienização em relação à técnica de limpeza dos dentes. 7.000 depois de Cristo, a primeira escova de cerdas com pelo de animais ou bambu foi realizada. E depois, em 1690, idealizou-se a primeira escova de dente, que esse termo também foi idealizado por Anthony Wood. Em 1780, aí já houve uma descoberta, em 1880, e assim caminhando. E, em 1959, foi vendida a primeira escova elétrica, que foi a Broxodent. Em 1969, a GE produziu a escova de dente elétrica sem fio. Olha que legal. Então, olha quanto tempo já faz e que se trabalha com esse tipo de escova e se busca, né, uma facilidade sem fazer a movimentação mecânica. E em 2015 começou-se a surgir um debate mais acentuado sobre a escova manual versus a escova elétrica. E aí pensando, não é? Olha só o protótipo da primeira escova elétrica que foi desenvolvida, né? Fazendo um paradigma em relação à evolução. E vejam, se vocês olharem as escovas de bambu, há uma certa semelhança, não é? E dos gravetos. Então, na verdade, tudo acaba voltando, se aperfeiçoando, e o melhor, não é? Há uma preocupação constante e precisa em relação à preservação da natureza. E vocês são responsáveis por isso, pensando nessa nova geração de profissionais. Isso hoje é fundamental e deve ser uma preocupação constante, né? Então, atualmente, nós podemos encontrar diversas gerações, e a mais nova geração e mais eficiente é a base de bateria recarregável e tem algumas até com conexão Wi-Fi. Bem, e aí fazendo uma revisão, porque como tudo, como as resinas, os adesivos, as técnicas, a tecnologia, há uma evolução. Então, os 3 principais tipos de escovas elétricas são as de cabeça giratória, as escovas de dentes sônicas e as ultrassônicas. E quando você se depara com as escovas sônicas e ultrassônicas, você já entra num patamar de escovas que já tem uma performance clínica melhor. Porque a vida inteira
especialmente para nós da pediatria, nós aprendemos que, e nós sempre indicávamos como clínicos, não é? Que a escova elétrica era muito mais utilizada para pacientes com deficiência do que para pacientes pediátricos ou para pacientes que tinham uma escovação manual. Inclusive, nós falávamos, não, a escovação manual é melhor. A escovação manual estimula mais o paciente. O fato é que hoje, diante das evidências que nós temos, não é? E das vibrações por minuto e da forma com que você utiliza, e é claro, e deve ser ressaltado, para todas as técnicas há uma curva de aprendizagem e aprendizado, nós temos que pensar que isso, para nós hoje, é uma forma que você dá para o seu paciente, que você pode indicar ou não indicar. Ou seja, antes nós não indicávamos. Hoje, os estudos apontam de 2020 para cá, e não são tantos assim, na área da pediatria, que você pode indicar a escovação manual ou a escova elétrica, pensando que, em alguns estudos mais atuais, a escova elétrica até tem uma performance clínica melhor. Isso é muito legal, porque você, por meio dessa tecnologia sônica e ultrassônica, vai conseguir, além de uma motivação a mais para o paciente, você vai ter também, não é, uma remoção melhor do biofilme. Isso ajuda muito, inclusive, em determinadas regiões que você não tem um acesso tão favorável à escovação. E essa geração, nós bem sabemos que é uma geração pautada em tecnologias. Independente de qualquer coisa, o fator motivacional, tanto para a família como para as crianças, é bastante positivo, não é? Então, eu consigo aliar não só a eficiência, a técnica, mas também a motivação. Não sei se vocês já viram, mas a cabeça é bem pequena, não é? Além de ser uma cabeça pequena, as cerdas são macias, né? E até mesmo tendendo a ser extra macia, que é a nossa indicação hoje, escovas macias ou extra macias, e vem 8 tipos de adesivos que a criança pode trocar, que é uma outra coisa legal também, que não fica mofando. Isso é bacana, porque mesmo se ficar em contato com a água, você não tem aquele mofo. E vem 2 cabeças para trocar, não sei se vocês já viram. E ela tem uma bateria recarregável que dura bastante. Então, em termos de sustentabilidade, também é um fator bem importante na preservação da natureza. Tem 2... Bom, e aí, no caso dos adultos, já está constatado em vários estudos que remove mais biofilme do que a escovação manual. Mas com as crianças ainda nós ficávamos um pouco em dúvida. Mas eu vou mostrar alguns artigos e ensaios clínicos controlados mostrando que há uma remoção maior, né? Por conta da tecnologia sônica. Você pode me perguntar, mas aquela que gira assim, com pilha, é igual? Não é igual. Então, é necessário saber quais são os tipos que você vai ter uma performance clínica melhor. Então, isso é um ponto importante. Pois você tem 62 mil movimentos por minuto. Isso é uma coisa também que precisa mostrar para a criança, explicar e fazer com que ela se adapte a esse tipo de tecnologia, não é? Além, não é, de fazer com que haja esse exercício constante. Outra coisa importante, tem 2 modos, não é? De interação e de rotações, para você poder começar, muitas vezes, de um modo mais lento e depois aumentar a velocidade, para a criança ir acostumando. Não só a criança, mas também depois você vai mudando para o jovem. Então, você tem 2 modos, de alta e baixa potência, que vai fazer com que tenha essa interação e devagar a criança vá se adaptando junto com os pais. Esse é o momento da família. Hoje eu tenho dito, e hoje pela manhã,
na grade oficial eu falei isso, que é essa odontologia voltada para a família, que é um dado muito importante e faz muita diferença. Que o Paulo, que está aqui, já preconiza isso há muitos e muitos anos, não é? Voltado para a prevenção. E mais legal também, além desses adesivos, não é? Você tem esse carregador com USB que você leva para a viagem, né? A bateria dura em torno de 14 dias. E esse Kid Pacer é legal porque você vai escovando por quadrantes e ele te avisa a hora que você vai tendo espaço para você parar, tá bom? E tem o timer que você dá o tempo para a criança para ela escovar. Então é bem interativo e motivacional. Totalizando 2 minutos, que é o tempo preconizado para a escovação. Outra coisa são os movimentos que você tem que explicar para a criança que ela deve fazer, né? E é a prova d'água. Então, essa cabeça é pequena, você faz leves movimentos vibratórios numa angulação de 45 graus. E também essa adaptação de técnicas, você vai orientar de acordo com a motivação e o jeito que a criança também se adapta mais na forma da escovação. O importante é não fazer muita pressão, né? E isso também tem esse sensor de pressão que ajuda na elaboração da criança. Então, esse app aqui interativo, também vem, que você baixa no seu celular ou no tablet, e tem um espaço para os pais e para as crianças. E a criança vai jogando com os bonequinhos, que é muito legal, né? Você cria um mecanismo de motivação e os pais vão anotando o biofilme, como a criança está, como ela está interagindo, né? E mesmo que os pais não tenham essa afinidade com o aplicativo, pode ter absoluta certeza que a criança tem. Porque eles já saem da barriga da mãe teclando, né? Então, para eles, isso é normal. O fato é que isso é que não pode mais acontecer, nós corroborarmos com uma situação assim. Isso para nós, porque olha só, muitas vezes nós nos deparamos com situações por falta de informação. A falta de informação ainda é uma coisa muito presente. Aí você pode se perguntar, pô, mas ela está falando de escova elétrica, que talvez seja uma escova mais cara ou uma escova mais barata. Uma coisa importantíssima ao longo do tempo, primeiro, é avaliar o custo-benefício, não é, para o clínico. Não o custo-efetividade, que aí é em nível para estudos mais em larga escala, mas o custo-benefício. Quanto é que vai custar isso? Não é? Quantas vezes ele vai ter que comprar, trocar a cabeça? O que isso vai fazer a diferença em longo prazo? Esse é o primeiro ponto, primordial. Segundo, dar a opção. Nós somos promotores de saúde, nós temos que oferecer para o paciente as opções. Ele sim vai escolher o que vai ser melhor para o núcleo familiar e o filho dele. O fato é que antes nós nem indicávamos, não é? Agora, o que eu posso dizer é que nós podemos indicar, e isso sim é um grande diferencial, não é? E nós temos que estar aptos a indicar o melhor. Então, olha lá, tá vendo? Aí tem o painel dos pais e o painel das crianças. E os joguinhos, como você vai escovar, interagindo, motivando e ensinando. E outra coisa importante, né? Tem alguns trabalhos também que usam a escovação elétrica, associado a alguns evidenciadores, também para a remoção do biofilme. E aí sim, ao longo dos anos, não é, você observa que, em longo prazo, a motivação desse paciente é maior. Veja, esse estudo é de 2001, já é um estudo mais antigo, e aí você observa que
Em 2001, se preconizava muito mais a escovação manual e várias técnicas, ou de fones, ou de estilma modificado. Mas, com o passar do tempo, e também nós fizemos uma revisão com adultos, o pessoal do Brasil e da América Latina, os professores do México, fizemos em conjunto, e voltado para crianças e jovens com aparelhos ortodônticos, não tem tantos estudos assim, mas há um evidente benefício quando você emprega a associação de uma escova elétrica ao redor dos brackets e massageando a gengiva nesta região, né? Justamente na margem gengival. Então, isso faz com que nós tenhamos um resultado mais efetivo, né? Esse trabalho é de 2019. Uma outra coisa, aqui na Cochrane de Portugal, mostrando, né, que tanto a escovação com a escova elétrica ou manual também foi efetiva. E aqui mostrando, aqui já é um trabalho mais antigo, 2004. Então, isso é importante olhar a evolução da literatura, não é? Havendo, não é, uma diferença melhor para a escovação manual. Então, isso é que não pode acontecer. Infelizmente, ainda isso é uma grande realidade e, pós-pandemia, uma realidade cada vez mais presente, ok? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Será que é a bateria? Você ligou? Por favor, põe aqui um pouquinho. Então, tem mais alguns artigos ali, mas está aparecendo preto. Depois, se vocês quiserem os artigos, é só me escreverem no Instagram. Tem vários ensaios clínicos contra... Vários não, eu diria 4 de 2020 para cá. Depois, se vocês quiserem, aí só de crianças de 3 a 6 anos de idade, que eu acho que é uma coisa bem importante, é só vocês me escreverem. E aqui, um apanhado que os artigos demonstram em relação à utilização, que é, né? As comparações favorecem as escovas elétricas de 2020 para cá, né? Uma outra coisa importante, aproximadamente 68% dos estudos incluídos relacionados em termos de biofilme, inflamação gengival em adultos, né, mostram melhores resultados com as escovas elétricas. Em crianças e pacientes com deficiência, aproximadamente 40% dos estudos foram superiores às escovas manuais. Em pacientes que fazem uso de aparelhos ortodônticos, os tradicionais, principalmente, não os alinhadores, tá bem? Demonstraram maior eficiência das escovas elétricas e conclui-se, nesses estudos de 2020 para cá, que o uso de escovas elétricas é uma oportunidade para melhorar os padrões de controle de biofilme. Isso é um resumo, uma overview dos estudos de 2020 para cá, na qual nós vamos publicar essa revisão desde o adulto até as crianças, pacientes com deficiência e também pacientes portadores de aparelhos ortodônticos, fazendo com que nós tenhamos um resultado mais efetivo. As vantagens da escova, não é, em relação à escovação manual, ou também complementando, ou a criança ter 2 escovas. Otimiza o processo de escovação, logicamente,
facilita a higiene, estimula o hábito da escovação, tem esse sensor de pressão, porque o envelhecimento precoce e as retrações será um problema em longo prazo muito presente, não é? Tem o temporizador, tem o app e claro que é um fator motivacional a mais. Então, os 10 passos para introduzir a escova elétrica na rotina da criança. Primeiro, escolha uma escova elétrica adequada para a faixa etária da criança. Isso é o primeiro passo importante. Não adianta pegar uma escova de adulto. Segundo passo, mostre para a criança como funciona a escova elétrica. Apresente o funcionamento do aplicativo. Né? Outra coisa importante, estimule e motive a criança por meio da funcionalidade do app. Oriente como deve ser feita a escovação. Não dá para ser igualzinho à escovação manual, tá bem? Outra coisa, demonstre sempre para o paciente. Informe sobre o tempo de escovação e mostre o temporizador. Supervisione a escovação, tanto para os pais quanto para as crianças e os responsáveis. Não deixe a criança esquecer de escovar a língua. E para completar a escovação, não esqueçam de ajudar a criança a passar o fio dental. E o uso da escova elétrica, a infantil, deve ser acompanhada sempre por um adulto, ok? Eu agradeço a atenção. Aqui os meus livros, lancei esse ano de estética, esses 3 na pandemia, né? Rumo ao molar dos 100 anos, para nós conseguirmos ter uma geração mais saudável de adultos, é o nosso objetivo. E aqui, muito obrigada pela atenção, os meus contatos. Eu espero e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigada.